Hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos, no horário de 19 horas, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde, meus caros. Saúde, eu sempre repito, é importante. Quando é importante, eu repito. Saúde é o aspecto mais importante da nossa vida. Sem saúde, nada faz sentido. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu dirijo os destinos de 2 clínicas médicas que se dedicam a doenças do esqueleto, do nosso sistema músculo-esquelético, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo. O esqueleto não é só osso. E o acento principal das doenças do nosso esqueleto são dores e incapacidade física progressivas. A cada dia mais dores e a cada dia mais incapacidade física ou deficiência física. Tem perda de equilíbrio, perda da capacidade de marcha, perda da capacidade de correr, de atravessar uma rua correndo, de subir uma escada sem dificuldades. Entende o que acontece? Essas jornadas são cruéis, porque levam os pacientes para bengala, muletas, andador e cadeira de rodas. Será que o Criador errou? E que nós temos que pagar tributo à nossa idade quando ela avança no tempo? Eu acho pouco provável que isso seja verdade, entende? Então, eu sempre repito também, o maior vilão do nosso esqueleto, meus caros, o maior vilão do nosso esqueleto se chama força da gravidade. Se eu deixar essa caneta cair, ela vai para o chão, entende? Porque existe uma força invisível que a Terra atrai todos os corpos que estão sobre ela para o chão, para ela, entendeu? E essa força da gravidade, ela esmaga o nosso esqueleto, ou seja, nós vamos perdendo altura. A cada dia temos menos altura, ficamos mais baixos. Em geral, isso não passa muito assim percebido, porque é uma coisa muito gradativa, né? A longo prazo, entende? A longo prazo, nós vamos perdendo altura. E o nosso sistema músculo-esquelético, meus caros, eles vão perdendo a sua conformação anatômica normal. Então, o diagnóstico mais incrível que nós fazemos, de todos, em termos do esqueleto, se chama deformidade. Com o tempo, nós vamos se deformando. Mas é inexorável? Por que vamos nos deformando? Não, na verdade, assim, a vida, né, dessa tal cultura ocidental nos impõe certas posições, certas condições, né, que maltratam o nosso esqueleto. Por exemplo, na nossa cultura ocidental, o que acontece? Nós somos o quê? Sentadores crônicos. Nós vivemos sentados. Só não estamos sentados quando estamos dormindo, deitados. Entende? Você está sentado no seu trabalho, você está sentado na escola, você está sentado para almoçar, para jantar, você está sentado para ver televisão. Entende? Você está sentado dirigindo o teu carro. Enfim. Isso é uma imposição, porque o sentado não é a melhor posição para o nosso esqueleto. Entende? O deitado até que pode ser. Entende? Mas o sentado não. Nem o ficar muito tempo em pé. Não é a posição ideal do nosso esqueleto. Não esqueço que lá nas épocas mais remotas desse planeta Terra, né,
O homem era um descendente quadrúpede, né? Ele tinha 4 patas. Então, ele vivia numa situação horizontal, como os cavalos, como os cachorros. Vive na posição horizontal, o corpo deles. Então, essa é a posição fisiológica do nosso esqueleto. Mas o homem, né, com a evolução, ele ficou em 2 patas. Hoje ele é bípede, né? Nós nos apoiamos nas 2 pernas. Entende? Existem alguns macacos, né, que eles são, às vezes, bípedes e às vezes quadrúpedes, né? Às vezes eles andam com as 4 patas, às vezes se levantam e andam com 2, entende? Que é a transição zoológica, né? Que o homem era quadrúpede e, de repente, ele virou bípede, né? Entende? Então é uma transição. Então, vejam, nós somos, como falei, esmagados pela ação da força da gravidade. E o que acontece? O que acontece é o seguinte: nós baixamos de altura, o que é uma deformidade. E esse esmagamento não é simétrico. Dificilmente ele é simétrico. Ou seja, o eixo vertebral é esmagado mais numa metade anterior, então o indivíduo se dobra para frente. São aqueles indivíduos com idade um pouco avançada, que vocês veem andando na rua com uma bengala, e dobrados para frente, olhando para o chão. Corcundas, olhando para o chão. Entenderam? Uma deformidade em flexão do tronco. Depois nós podemos ter uma deformidade com inclinação do tronco. Ou seja, houve um esmagamento maior do lado esquerdo. Então, o tronco se inclina para a esquerda. E a bengala, para o equilíbrio, vai para a mão esquerda. Entenderam? Outras vezes, a deformidade vai para a mão direita. Vai para o lado direito da coluna. Entendeu? Então, a coluna se inclina para a direita. Uma escoliose. Entendeu? Que é côncava para a direita e convexa para a esquerda. Entendeu? Para vocês entenderem esses desníveis, essas deformidades, às quais o nosso esqueleto é vulnerável pela ação da força da gravidade, eu dou sempre o exemplo do seguinte: imagine vocês se pesando numa balança, sendo que vocês põem um pé numa balança e o pé em outra balança. Ou seja, se você pesa 60 quilos, não vai dar 30 e 30. 30 numa balança, 30 na outra. Não, é possível que dê 25 numa e 35 na outra. Ou seja, você já está formando um desvio importante do teu tronco, do teu esqueleto. Isso é fatal. Fatal. Dor, deformidade, entendeu? Incapacidade física progressivas. A cada dia mais dores, a cada dia mais incapacidade física. Dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, dor nos cotovelos, nos antebraços, punhos e mãos, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, aquela dor lombar que irradia para uma perna ou para as 2 pernas, dor nos quadris. É fácil você saber se os seus quadris estão bons. Sentado numa cadeira, cruzem as pernas. Sem ajuda, né? Entende? Se você consegue cruzar as pernas com a maior desenvoltura, o maior desembaraço, a maior elasticidade, é porque seus quadris estão ótimos. Se você não consegue fazer isso, seus quadris estão com problemas. Entende? E também problemas de joelhos, de tornozelos, dos pés. Então, é com tudo isso que nós lidamos em nossas clínicas. Temos 2 clínicas que se dedicam aos transtornos musculoesqueléticos. Pode-se dizer assim, meus caros, que são clínicas de dores, entende? Porque quem vai às nossas clínicas
dificilmente não vai contar 1, 2, 5, 8, 10, 12 dores. Entendeu? Com as exceções, né? Atendemos também, às vezes, crianças com escoliose, desvio de coluna, ou pés planos, aqueles pezinhos chatos, entende? Que ainda não tem dores. Entende? Que ainda não tem dores. Mas a imensa maioria dos pacientes que nos procuram, quem leva os pacientes à minha clínica é o sintoma dor. É o sintoma dor. Né? Quem gosta de suportar dor, né? É o sintoma dor. E tem um detalhe importante. A imensa maioria, porque a nossa clínica é um desfilar de dores. Entende? Eu atendo direto, das 9 da manhã até as 5:30 da tarde. Não paro para almoçar, entende? Então, o primeiro paciente que chega, dores. Sai aquele, entra outro, dores. Sai o outro, entra outro, dores. O que saiu diz, dói a minha perna direita. O que chegou diz, que dói a minha perna esquerda. O outro que entra diz, eu tenho dores nos joelhos. Então é o dia inteiro isso, meus caros. Dor, dor e mais dores. É com isso que nós lidamos, entende? E também tem isso, né? Tem uma coisa importante. Eu tenho uma clínica, modéstia à parte, muito boa, entende? Eu não posso, né, negar a um paciente uma consulta. Quem tem dor tem pressa, né? Como é que eu vou falar para um paciente, ele vai ligar para mim e diz, estou morrendo de dor ciática nas minhas costas. Eu digo para ele, consulta só daqui 3 meses. Entenderam? Olha a característica da minha clínica. Não, quem tem dor tem pressa. Por isso que na minha agenda eu deixo espaços para emergências, porque sempre elas acontecem. Entende? Então é uma clínica de dor. Entende? Eu comecei como traumatologista, né? Aquele médico ortopedista que trabalha no pronto-socorro, socorrendo os acidentados. Os acidentados, né? Queda de moto, atropelamento, brigas, entende? Então, maltratando o esqueleto, com fraturas, luxações, às vezes fratura exposta, entendeu? Então, esse é um traumatologista. Eu comecei assim, minha vida, pronto-socorro. Depois, eu me especializei na gloriosa Escola Paulista de Medicina, em São Paulo, e virei um ortopedista. Entende? O ortopedista, meus caros, ele é um nível muito acima de um traumatologista. Entende? O ortopedista lida com problemas ortopédicos importantes. Entende? Por exemplo, paralisia infantil. Por exemplo, paralisia cerebral. Entende? Por exemplo, osteomielite, infecção nos ossos. Entende? Então, a ortopedia é um nível mais elevado do que a traumatologia. E depois eu enveredei pelo caminho da cirurgia de coluna. Então, me tornei um cirurgião de coluna. Entende? Cirurgião de coluna. Eu me tornei um cirurgião de coluna, meus caros, na época em que veio para o Brasil os modernos dispositivos de diagnóstico por imagem. Entende? A tomografia computadorizada tridimensional, a ressonância nuclear eletromagnética. E também a evolução do ultrassom, a evolução da densitometria óssea. Entende? Antigamente, meus caros, o diagnóstico de osteoporose era no olhômetro, no palpite. Você tem osteoporose, né? Se fazia um raio-x, porque o raio-x, ele aconteceu na virada do século, né? De 1800 para os anos 1900. Então, na virada desse ano, quer dizer, era 1890, 1895, 1899, 1900. Nessa época aconteceu a radiologia por um físico alemão, né? Röntgen.
que descobriu a importância do raio-x na produção de imagens. Imagens. Um ortopedista não pode trabalhar sem diagnóstico de imagem. Como um cardiologista não pode trabalhar sem eletrocardiograma. E como um neurologista hoje não pode trabalhar sem tomografia e sem ressonância nuclear eletromagnética. Entendeu? Então, todos esses exames de imagem são fundamentais para o ortopedista, para o neurologista, para o reumatologista, dar o diagnóstico. E em qualquer especialidade. Pode ser ginecologia, obstetrícia, urologia, entende? Onde não cabe ressonância nuclear eletromagnética. Se faz até ressonância para vestíbulo do ouvido, onde tem o labirinto, né? Labirintite, essas coisas, faz ressonância magnética dentro do ouvido, entendeu? Então, assim, meus caros, a maior importância da ciência médica em todos os tempos, veja, primeiro, é prevenir doenças. Então, a melhor medicina que existe, sem dúvida alguma, eu não vou errar. A melhor medicina que existe se chama medicina preventiva. Medicina preventiva é a medicina que não deixa a doença acontecer. Entende? Porque se há 1000 anos atrás prevenir era melhor que remediar, hoje prevenir será melhor que remediar. Daqui 1000 anos para frente, prevenir doenças será muito melhor do que remediar depois. Entendeu? Então, medicina preventiva, vacinas, né? Tratamento de água e esgoto, informação aos seres humanos sobre a ocorrência de epidemias para se protegerem, né? A ocorrência de campanhas de vacinação, medicina preventiva. Medicina preventiva. Sim? E a segunda maior e mais grandiosa medicina que existe se chama medicina das emergências. Então, o médico no pronto-socorro, ele faz uma medicina das emergências. Chega a ambulância com o acidentado ou com um quadro médico agudo de dores absurdas, abdominais, ou nas costas, ou dor de cabeça. Entende? O médico tem que fazer diagnóstico. Ele pratica uma medicina que se chama medicina das emergências. As UTIs, né? As UTIs são departamentos onde se pratica muito medicina das emergências. Né? Então, assim, eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina. Né? A minha escolha, né, quando me procuram, a minha escolha é por ciência médica. Né? Eu tenho que fazer o quê? O médico tem que fazer diagnóstico. O que é o diagnóstico? É a cara da doença. Que doença é essa? Como aconteceu essa doença? O que ela está causando? Entenderam? Então, o médico tem que fazer o diagnóstico. Mas o diagnóstico de certeza, também eu digo sempre. Não é dado o direito ao médico de errar diagnóstico. Não, ele não pode. Não pode errar. Qualquer ser humano tem o direito de errar, o médico não. O médico não. O erro médico é fatal para o paciente. Entenderam? Feito o diagnóstico certo, o tratamento é uma decorrência correta. Feito um diagnóstico errado, o tratamento é uma ocorrência errada. Vai prejudicar o doente. Entenderam? Então, cuidado com leigos, né, que praticam uma medicina sem formação médica, entende? Com graves prejuízos para as pessoas, para as populações, entenderam? Então o médico tem que fazer o diagnóstico. É isso que nós aprendemos nas faculdades de medicina, fazer diagnóstico, entendeu? Fazer diagnóstico. Porque o tratamento decorre do diagnóstico.
Entendeu? Hoje em dia, meus caros, a medicina evoluiu muito, né? Eu diria que a medicina evoluiu nesses últimos 40 anos mais do que toda a medicina que evoluiu em 500 anos, por causa da informática, né? Por causa da informática. Entende? Então, a própria ressonância magnética, né? E a própria tomografia computadorizada são produtos da informática, dos computadores. Entendeu? Agora, veja o que eu vou dizer. Veja o que eu vou dizer. Jamais, em tempo algum, no mundo inteiro, um computador vai substituir a presença médica. A presença médica é fundamental. Não só no diagnóstico, sabe? Mas o médico tem que sentir o calor humano do paciente e transmitir a esse paciente calor humano. Entende? Feeling, sentimento. Entende? É isso. Então, nós vemos por aí, fala o que você tem para o computador, que ele te dá a resposta, não sei o quê. Não. Isso é ficção. É fake news. Entendeu? Jamais. Jamais. Pode ser o computador mais sofisticado do mundo. Agora, o computador, como uma ferramenta subsidiária, entende? Como subsídio, ele é fantástico. Ele é fantástico, né? Hoje, inúmeros exames, todos são dependentes de computação. E o computador, como digo também, como o computador não se emociona, né, ele dá resultados bem precisos nos índices de exames. Entenderam? Entenderam? Então, como subsídio, o computador é fantástico. Mas a presença médica tem que estar lá. Tem que estar lá, ao lado do paciente, olhando a cara do paciente, sentindo a queixa do paciente. Entenderam? Essa relação médico-paciente é um passo importantíssimo para chegar à cura da doença. Entenderam? Bom, estou vendo que a primeira metade da jornada de hoje, da minha jornada de hoje aqui na Vibe Mundial, está terminando. Como vocês sabem, eu estou aqui, né, na Vibe Mundial, transmitindo a vocês essa jornada, todas as terças-feiras, no horário entre 19 horas e 20 horas, no 95.7 do seu FM. Entenderam? Mas está terminando a jornada dessa primeira metade de hoje. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, de clínica de dores, né? Dor de cabeça, dor na nuca, pescoço, dor no peito, nas costas, nos braços, nas pernas, dor ciática, dor nos cotovelos, dor nos joelhos, né? Nós temos 2 endereços em São Paulo. Uma das nossas clínicas fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo. É bem próxima do Hospital Albert Einstein e bem próxima do estádio do Morumbi. A outra clínica nossa fica na Avenida Pacaembu, também em São Paulo, relativamente perto do Hospital Samaritano e não longe também do estádio do Pacaembu. Avenida Pacaembu, 1024. Os telefones que respondem pelas minhas clínicas são Código de São Paulo, 11 97082 8015. 11 97082 8015. Ou para emergências, quem tem dor tem pressa, nas emergências liguem para 11 9 3014 8888. 11 9 3014 8888. E o telefone comum de minhas clínicas, fixo, é o 11 3661 4243. Certo? Então estamos terminando a primeira metade da jornada de hoje. Daqui a pouco eu volto. Até já.